Fala galera, hoje vamos ter mais uma aula do Hipócrates Academy. O tema hoje vai ser Introdução a Antibiótico. Esse tema daqui na faculdade foi bastante sofrido para mim, então eu aprendi de um jeito bem simples que eu vou mostrar para você. Vamos lá? Então, vamos continuar com essa aula então, gente. Primeiramente, vamos ver um termininho aqui que, dependendo, normalmente se você está na faculdade, tem alguns autores que gostam de cobrar isso, e como uma coisa básica assim na introdução, a gente meio que não dá essa moral para isso, mas pode acabar caindo ou sendo perguntado a diferença entre antibiótico, quimioterápico e antimicrobiano, tá? O antibiótico, gente, é uma substância que tem a capacidade de inibir a reprodução ou eliminar um elemento, ou seja, um ser vivo como uma bactéria, ou seja, ele vira um micro-organismo. Mas, aqui que é o pulo do gato, quimioterápico também é o mesmo. Nesse caso, também significa isso, substância que tem a capacidade de inibir a reprodução ou eliminar, né, fazer alíses de micro-organismos. Agora, qual que é a diferença entre dois? Que antibiótico é considerado, no livro que eu estou usando como base, né, porque isso pode mudar dependendo do livro que você está estudando, gente, então toma cuidado, que é um elemento gerado por um outro micro-organismo, ou seja, o antibiótico é considerado que é gerado por outro ser vivo, enquanto o quimioterápico é a mesma coisa, só que é gerado de forma, como chama, de laboratório, né, que é gerado no laboratório, né, que é de forma sintética a palavra. E o antimicrobiano engloba os dois, ou seja, os dois ao final são considerados antimicrobiano. Antimicrobiano, então, é a substância que consegue inibir a reprodução da bactéria ou do micro-organismo ou eliminar esses micro-organismos. Se você não está falando se ele é de origem sintético ou de origem natural, né, de um outro ser vivo, aí você está falando de antimicrobiano. Falou que é de origem de outro ser vivo, antibiótico. Falou que é do quimioterápico, aí você vai estar falando do sintético. Então, com isso já tendo bem, né, vamos falar um pouquinho da história dos antibióticos, bem o mais importante, gente. Primeiramente, a gente vai ter esse primeiro cara aqui, que é o Louis Pasteur, foi o primeiro a descobrir a origem do antibiótico. Ou seja, na verdade, não é que ele descobriu o antibiótico em si. O que ele descobriu é que existe substância, ele foi o primeiro a ver substâncias que têm a capacidade de eliminar micro-organismos, né? Como algumas bactérias, tá? Logo disso, temos o Paul Henrique, né? Paul Henrique. Esse cara daqui o que faz é os primeiros ensaios com substâncias que eram seletivas o suficiente para eliminar micro-organismos um pouco mais específicos, sem fazer tanto dano no nosso corpo, né? Se você vai ver a definição ideal do que um antibiótico seria, né, uma substância que tem a capacidade de eliminar micro-organismos sem danificar o corpo. Isso é o ideal, mas realmente a maioria dos antibióticos a gente tem algum efeito secundário sempre, né? Então é só o ideal. O término realmente são aqueles que a gente viu antes. E por último, temos o mais de todos, né? O cara que é o fodão, o Alexander Fleming. Esse cara aqui foi o primeiro a descobrir, ou seja, a ter um antibiótico propriamente dito. Tipo, o resto só tava olhando, gente. Esse cara aqui, velho, ele foi o que conseguiu um antibiótico. O primeiro, que é a famosa penicilina, né? Ele foi o descobridor da penicilina, o primeiro antibiótico mais antigo, né? Ele descobriu isso graças a que ele estudava muito, né? Ele participou das guerras, né? Das guerras mundiais. E ele começou a estudar de, cara, como que eu posso ajudar o soldado, né? Porque a maioria dos soldados morria do quê? De infecção, né? Por ferimentos. Tinha muito soldado que nem entrava em batalha e morria porque pegava uma infecção no caminho. Então ele, por isso, estudou bastante. E um dia ele deixou, né? Uns fungos aí cresceram, porque ele era um pouco distraído no laboratório, e cresceu uns fungos aí, que é o fungo de penicilino, numa placa onde tinha uma bactéria, e acabou matando a bactéria. O cara falou, então, esse fungo aqui produziu alguma substância que eliminou essa bactéria. E aí ele conseguiu, 20 anos depois, aí na verdade ele não fez sozinho, teve 2 cientistas mais que ajudaram ele a conseguir a penicilina. Acho que foram uns 20 anos que ele demorou um pouquinho, né? Então, de história, isso é o mais importante que a gente tem que saber, de falar de elementos de pessoas aí que, uau, né, que fizeram alguma coisa muito importante. Teve mais gente, né, porque tem muito tipo de antibiótico, mas isso a gente vai falando como curiosidade em cada aula de antibiótico que a gente fazer. Então, comenta lá embaixo, gente, se você quiser que a gente continue com essa série de vídeos sobre antibióticos para eu saber e fazer para vocês.
Então, continuando, vamos falar da classificação. Então, como estão classificados? Como vocês viram, a primeira classificação é por estrutura química. A gente vai dividir os antibióticos dependendo da estrutura química que a gente vai achar. Não se preocupem, gente. Essa parte onde parece que está começando a complicar, mas realmente não é tão difícil. Então, tranquilos que a gente vai estudar cada uma por vez, né? Logo, temos por espectro de ação. Vamos entender o que significa isso. Temos também por efeito antimicrobiano, né, o tipo de efeito que ele faz, o que ele faz no micro-organismo, né? E por último, mas não menos importante, sendo um dos temas mais importantes, pelo mecanismo de ação. Essas são as 4 classificações mais importantes dos tipos de antibióticos. Vamos começar então com a estrutura química, gente. A estrutura química é muito fácil e a gente vai fazer com um exemplo clássico. Isso daqui, gente, é chamado de anel beta-lactâmico, tá bom? Por que isso me interessa tanto? Porque tem um grupo de antibióticos, né, um grupo, né, não é só um antibiótico, que são todos beta-lactâmicos. Por quê? Porque todos eles têm essa estrutura química como base para gerar o antibiótico. Isso significa que todos os grupos de antibióticos que você vai estudar, né, mencionando, por exemplo, aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclina, todo aquele que você juntou num grupo é porque tem alguma composição química parecida. A gente vai falar de cada uma delas como o básico mais importante, porque querendo ou não, a gente não é químico, a gente está se preparando para ser principalmente médico e da área da saúde, então isso é para entender, né? E a gente vai falando um pouquinho disso em cada uma das aulas. Nessa parte aqui eu vou falar um pouquinho da química do beta-lactâmico. O beta-lactâmico, né, é considerado, são as penicilinas, por exemplo, né? Olha só, tem aí o anel beta-lactâmico. Outro exemplo, cefalosporina. Cefalosporinas também é um beta-lactâmico também, por quê? Porque aunque a estrutura é um pouco diferente da penicilina, ele também tem o anel beta-lactâmico. Depois temos outros, carbapenem, monobactam, até o próprio ácido clavulânico, que seguramente alguém conhece, né? Comenta aí se você conhece o ácido clavulânico ou o clavulanato. Todos eles, gente, têm esse anel beta-lactâmico e por isso a gente engloba eles em quê? Em um grupo que são os beta-lactâmicos, gente. E assim também, quando você falar as tetraciclinas, todas elas têm uma estrutura parecida. Quando você fala dos macrólidos, a gente vai falar de cada uma dessas estruturas químicas na aula propriamente dita, né? A gente quer essa introdução, não quero perder muito tempo com isso, só para vocês entenderem o básico. Então vamos continuar, vamos ver espectro de ação. A gente vai ver que tem antibióticos que têm um espectro amplo, intermeio ou reduzido. O que significa isso, gente? Como existem várias milhões de espécies de bactérias, se um antibiótico consegue eliminar um grupo grande de bactérias, ou seja, várias espécies, se você consegue eliminar várias espécies de bactérias com o mesmo antibiótico, você vai ter um antibiótico de amplo aspecto, ou amplo. Se você consegue eliminar um grupo já médio, assim, não tão grande, né, você vai ter um antibiótico de aspecto intermeio. E por último, se você eliminar uma espécie específica ou um grupo bem reduzido, você vai ser um antibiótico, você vai ter um antibiótico de espectro reduzido, né? Seria mais ou menos assim, né? Na ponta lá, né, na ápice, vai estar o de amplo. No ponto mais ou menos no meio vai estar o intermeio e por último o reduzido, né? Que seja reduzido não significa que seja ruim, entendeu, gente? Tem, por exemplo, antibiótico que só pega essa bactéria e que justamente nem esse consegue pegar. Então não é que ele não sirva, gente. Ele é bom para casos bem especiais, né? A maioria das vezes isso daqui a gente deixa como antibiótico de reserva ou para casos bem específicos, né? Usando, na maioria dos casos, né, o de amplo ou de espectro intermeio no dia a dia e deixando isso mais para alguma coisa bem específica, entre outras. Continuando então, vamos ver por efeito antimicrobiano. A gente tem 2 possíveis efeitos antimicrobianos falando do antibiótico. Ou o antibiótico pode diretamente matar diretamente a bactéria, né? Não tem perdão, matou a bactéria. Isso é um bactericida. E por bacteriostático, que seria aquele que dá estática. O que significa estático? Deixou ela quieta. E o que a gente fala? Vai deixar a bactéria se mexer? Não, a gente vai evitar que a bactéria se reproduza, né? O tempo de vida de uma bactéria é muito baixo, ela vive pouco tempo.
Então, se ela não se reproduzir rápido, vai acabar a quantidade dela no nosso corpo ou no corpo do paciente. Então, bacteriostático também ajuda bastante, são os antibióticos. Normalmente são menos agressivos com a bactéria, mas evita que ela se reproduzca. Então, essa diferença, gente, super simples. Bactericida, antibiótico que mata a bactéria. Bacteriostático, antibiótico que dá um stop, né? Dá uma estática, para de se reproduzir. Detalhe interessante, já que a gente falou antes do exemplo do beta-lactâmico, todos os beta-lactâmicos são bactericidas. A gente vai entender mais na frente quando estudar beta-lactâmico, né? Não esqueça de deixar o comentário se você quiser aí uma aula de beta-lactâmico. E bacteriostático, sim, tem um pouco de variedade aí, né, entre todos os grupão de antibióticos. A gente vai ver nas próximas aulas. Continuando então, vamos ver agora o mecanismo de ação, a última classificação que a gente vai ver nessa aula, mas a mais importante, tá? Para entender mecanismo de ação, como que se faz, né? Parece tão difícil, mas realmente não é, gente. Primeiro, o legal, a gente tem que dar uma aproximada na bactéria, né, e ver um pouquinho o que ela tem, né? A bactéria, gente, ou pelo menos a maioria das bactérias, são organismos realmente simples. Não que não sejam perigosos, mas eles são muito simples, né? A maioria dos casos, o que ela tem? Primeiro, ela vai ter uma parede, né, com todos os acessórios que uma bactéria pode ter na parede. Vai ter uma membrana plasmática, né? Vai ter um meio interno aí, o citosol, no caso da bactéria, né? Não confundir, né, o espaço citosólico da bactéria. Vamos ter um ADN que não está muito bem definido, não tem núcleo, né? E temos muito ribossoma. A bactéria não tem mais que isso, gente, de importante para a gente. Tá? Tem uma que outra coisinha de detalhe mais, mas o que me interessa é que ela tem isso. Por que eu estou falando isso aí, gente? Porque os mecanismos de ação você tem que entender como os pontos onde você ataca as partes mais importantes da bactéria. E quais são? O que a gente pode atacar? O primeiro que a gente pode atacar, né, a gente vai nos ordem, é o metabolismo. A gente tem antibiótico que ataca o metabolismo. Então, o primeiro mecanismo de ação que a gente está estudando é o mecanismo de ação que inibe o metabolismo da bactéria. Então, a gente pode inibir a capacidade da bactéria de fazer um metabolismo normal, de produzir as substâncias aí que ele precisa para viver. O que a gente pode atacar logo depois, né? Metabolismo muito importante. Seguinte mecanismo de ação, a gente pode atacar o material genético, ou seja, a gente pode atacar o ADN, o RN, né? Essas substâncias aqui. No caso, atacar os ácidos nucleicos. Isso seria um material genético. Então, temos um mecanismo de ação que ataca o material genético, a inibição dos ácidos nucleicos, material genético. Logo, a gente tem o seguinte ponto, a gente pode atacar. A bactéria tem muito ribossoma. Lembra para que serve ribossoma, gente? Vou relembrar. Ribossoma é para produzir proteína. A bactéria está cheia de ribossoma. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá inibir a síntese de proteína, atacando os processos do ribossoma da bactéria, fazendo que a bactéria não consiga produzir proteína para ela, né? Isso é outro mecanismo de ação. E logo temos mecanismo de ação de ataque à membrana plasmática, ou seja, pode atacar a membrana plasmática também, né? Fazer furos, machucar a membrana plasmática para tentar matar a bactéria, dar um dano nela. E por último, o mecanismo de ação, o primeiro que foi descoberto, que é atacar a parede da bactéria, né? Isso daqui, né, não todos os antibióticos que atacam a parede são bons, porque tem bactéria que não tem parede, mas como a grande maioria das bactérias que dá problema para a gente tem uma parede, os antibióticos que atacam a parede, ou seja, que o mecanismo de ação é para atacar a parede bacteriana, são muito bons para a gente, né? Que são, por exemplo, os beta-lactâmicos. Então, com isso terminamos essa aulinha de introdução de antibióticos. Agora, deixa no comentário, deixa uma joinha aí se você gostou dessa aula, se aprendeu com nossa técnica de estudo. E até mais, gente. A gente se vê na próxima.